Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Você sabe como esse MOSFET funciona? O MOSFET é de crescimento? O MOSFET é um transistor que mudou o mundo da eletrônica de potência. Antes do MOSFET, o componente para o controle de potência era o tiristor. Muito complicado. Liga fácil, mas é difícil de desligar. Com o MOSFET tudo ficou muito simples. Circuitos inversores, conversores, geradores de senoide começaram a se tornar populares, tudo graças a esse componente fantástico. Nesse tutorial vou mostrar como o MOSFET funciona, mas daquele jeitinho que só o professor Bairros consegue, com muita animação. Vamos lá? Vou começar mostrando como é construído o MOSFET de crescimento. Em inglês é chamado de enhancement. O MOSFET é feito empilhando um cristal tipo N, um cristal tipo P e depois outro cristal tipo N. Como mostra a figura, esse empilhamento até parece com um transistor do tipo NPN. Parece, mas não é. Tudo começa pelo nome dos terminais. No MOSFET, um terminal é chamado de dreno e o outro de source. Por isso essas letrinhas D e S para identificar esses terminais. Os mesmos nomes dos terminais do JFET. Claro, eles são primos. Todos são da mesma família FET, que significa transistor de efeito de campo em inglês. É só ler de trás para frente, como diz o nosso amigo Chaves. Esses são os terminais do circuito de saída, similar ao coletor e emissor dos transistores. Então você pode pensar, então o terminal do meio tem a mesma função da base do transistor de junção? Bem, é quase isso. Agora vem a diferença. Para controlar o fluxo de elétrons através do cristal tipo P, o cristal do meio dessa estrutura é colocado uma camada fina de isolante. Pode ser óxido de alumínio ou óxido de silício. Quem viu o meu tutorial sobre o capacitor eletrolítico sabe que os óxidos são excelentes isolantes. E todo mundo já sabe que se oxidar os contatos da pilha, a corrente não passa. Sobre esse isolante é montada uma placa condutora. É exatamente essa placa que faz toda a mágica do controle do fluxo de elétrons pelo cristal tipo P. Essa placa é chamada de gate. E agora sim, ela tem uma função similar à base do transistor de junção, mas o funcionamento é totalmente diferente, como você verá agora. O gate é identificado pela letrinha G. No MOSFET não existe um contato elétrico entre o gate e o cristal central, ou cristal tipo P, como no transistor. Essa estrutura se parece mais como um capacitor, e esse é o segredo do MOSFET. O gate se comporta como um capacitor em relação ao cristal central. O cristal tipo P central é uma barra semicondutora que serve de base para a montagem do MOSFET. Essa barra é chamada de substrato e está ligada eletricamente ao source. Essa ligação é interna ao MOSFET e essa ligação é fundamental para o funcionamento do MOSFET. E mais, é ela que identifica o source. Isso porque essa estrutura é simétrica, mas adiante você verá que essa região central vai formar um canal de condução para as cargas elétricas transitarem do dreno para o source. Eu indiquei a interligação entre o substrato e o source com as letrinhas SS. O símbolo do MOSFET é mostrado na figura. O substrato tipo P é indicado com o símbolo da seta do diodo. A seta do diodo indica a ligação do cristal tipo P. A linha tracejada abaixo do gate indica que o caminho que liga o dreno e o source está normalmente aberto. Esse caminho é chamado de canal. Ele está aberto porque tem o cristal P entre os cristais tipo N do dreno e source. Esse tipo de MOSFET é chamado de MOSFET de canal N. Isso causa alguma confusão? Porque o substrato é feito de um cristal do tipo P. Tem o desenho de um nodo para identificar o cristal central, mas chamam essa região de canal N, quando o cristal é P. Por que isso? Bem, isso eu vou explicar logo em seguida. Se existe um MOSFET de canal N, então existe um MOSFET de canal P. A estrutura é toda invertida, assim como existem os transistores de junção do tipo NPN e PNP. Aqui, o mais usado é o MOSFET de canal N. Por isso, nesse tutorial, eu estou mostrando a estrutura do MOSFET de canal N. Mas tudo que eu disser para o canal N serve para o canal P. Mas, ao contrário, note um detalhe importante: o sentido da seta. O MOSFET é muito usado em circuitos de potência, então os mais usados têm a aparência de um transistor de potência. Um dos mais populares é o IRF540, mostrado na figura. Note a corrente, 23 A. É fantástico. É difícil encontrar um transistor com essa corrente. E não basta isso. Olha a tensão de operação, 100 volts. Por isso o MOSFET é tão popular. E existem modelos que operam facilmente em 1000 volts e até tensões mais altas. Então, viva para o MOSFET!
O MOSFET tem uma função similar ao transistor de junção. O gate controla a corrente de saída. Aqui o gate controla a corrente entre o drain e o source, mas de forma bem diferente do transistor de junção. Aqui no MOSFET é a tensão aplicada entre o gate e o source que vai controlar a corrente entre o drain e o source. Quanto maior a tensão entre o gate e o source, chamada de tensão VGS, maior a corrente entre o drain e o source. Vou identificar simplesmente como corrente ID, um funcionamento bem diferente do transistor de junção, em que a corrente de base controla a corrente de coletor. Vamos ver como esse milagre acontece dentro do MOSFET? Note um detalhe importante: o sentido da corrente no dreno é contrário ao sentido da seta do substrato, diferente do transistor de junção, que o sentido da seta no emissor indica o sentido da corrente no coletor. Aqui é diferente, então memorize isso para saber identificar o sentido da corrente nos circuitos dos MOSFET. Muita gente se engana. Agora vamos ver o que acontece dentro do MOSFET. E o milagre do MOSFET inicia quando os cristais são empilhados. Veja na figura os cristais com as suas cargas majoritárias. Essas cargas aparecem quando o cristal é construído. No cristal tipo N, as cargas majoritárias são os elétrons livres, por isso o cristal tipo N. E no cristal tipo P, as cargas majoritárias são as lacunas positivas, por isso o cristal P. No momento da criação do MOSFET, os elétrons do cristal N se deslocam na fronteira dos cristais, invadindo as lacunas do cristal tipo P do substrato, exatamente como acontece em qualquer junção PN. O cristal tipo P fica agora com mais cargas negativas, e isso gera uma barreira entre os cristais, uma barreira negativa, um campo elétrico que impede que a invasão continue. Essa barreira é a nossa velha e conhecida barreira de depressão. É o mesmo fenômeno que acontece nos diodos e transistores. Essa barreira é essencial para entender o funcionamento do MOSFET. Para fazer o MOSFET conduzir, tudo se passa como no jogo de futebol. Para fazer o MOSFET conduzir, o time do circuito deverá ser armado de forma a vencer a retranca da barreira de depressão. Mas já vou avisando, no caso do MOSFET, esse jogo vai ser bem fácil de vencer. Agora vou ligar uma bateria entre o drain e o source. Somente ligando essa bateria, as cargas elétricas não conseguem cruzar a barreira de depressão e a corrente do circuito é zero. Claro, a junção PN entre o drain e o substrato está inversamente polarizada. Então o MOSFET está desligado. Aqui um detalhe importante. Eu vou analisar o funcionamento olhando a corrente devido aos elétrons livres. Essa é a corrente real no circuito. Fica mais fácil de visualizar o funcionamento. A corrente teórica será o contrário dessa, é claro. Esse é um daqueles casos que mostrar a corrente real no circuito facilita a explicação. Agora vou ligar uma bateria entre o gate e o source. Essa bateria vai controlar a tensão VGS e mais, essa tensão vai controlar a corrente no canal. Vamos ver como esse milagre acontece? Para isso, vou aumentando essa tensão aos poucos. Sabe o que vai acontecer? O capacitor formado entre o gate e o source vai se carregar. As cargas positivas vão se acumular no gate. Simples assim. Tudo se passa como se tivesse um capacitor na entrada. Conforme o capacitor for carregando, as cargas acumuladas no gate atrairão as cargas negativas do source. E esse movimento das cargas começa a criar um canal de cargas negativas logo abaixo do gate. Até que a uma determinada tensão entre o gate e o source, o canal se fecha, criando um caminho livre para as cargas negativas transitarem no cristal tipo P do substrato. As cargas negativas conseguem vencer a retranca da depressão. As cargas negativas criaram um canal dentro do substrato. E mais, foi criado um canal com cargas negativas. Por isso elas conseguem transitarem livremente. Por isso esse tipo de MOSFET é chamado de canal N. Agora o MOSFET está ligado. Existe um valor exato de tensão entre o gate e o source que libera o canal. Essa tensão é chamada de tensão de threshold. Esse é um parâmetro muito importante do MOSFET. No IRF 540, essa tensão fica ao redor de 13,5 volts. Esse é um valor típico para um transistor MOSFET de potência comum, feito de silício. Se a tensão gate e source for aumentando, a corrente de dreno também vai aumentar mais ainda. Então, a corrente de dreno é controlada pela tensão entre o gate e o source. Quando a tensão dreno-source cai muito, seria o equivalente a uma chave fechada
o MOSFET tem um funcionamento muito diferente do transistor de junção. Nessa condição de chave completamente fechada, o MOSFET se comporta como uma resistência de valor muito baixo. No IRF 540, é uma resistência da ordem de 0,075 ohm, um valor típico para os MOSFETs. Veja que a queda de tensão entre o dreno source vai depender da corrente no circuito, vai depender da carga. Para uma corrente de 10 A, a queda de tensão entre o dreno source vai ficar ao redor de 0,75 volts, lei de Ohm simples. Essa resistência é chamada de resistência RDS-ON e o seu valor pode ser encontrado no datasheet do MOSFET. A potência no MOSFET ligado é a função da corrente que circula no dreno e da resistência de ligado. A resistência é RDS-ON. Então, a equação mais usada para calcular a potência gasta no MOSFET é a famosa I2R. É só elevar a corrente ao quadrado e multiplicar pela resistência de ligado do MOSFET. Por exemplo, para uma corrente de 5 A no IRF 540, com resistência de ligado de 0,075 ohm, a potência gasta nesse transistor será de 1,8 watts, uma mixaria. O MOSFET funciona muito melhor do que o transistor de junção quando está trabalhando como chave. Para desligar o MOSFET é muito fácil, é só fazer a tensão de gate source menor do que a tensão de threshold. Normalmente, a tensão gate source é levada para 0 volts. Quando isso acontece, a corrente de dreno é desligada, vai para 0 ampere. Agora vem um detalhe importante e que muita gente deixa passar. Uma vez ligado, o MOSFET se comporta como um capacitor carregado entre o gate e o source. Então, o circuito de acionamento tem que drenar as cargas do gate. Se o circuito de acionamento aterrar o gate, essa descarga vai se dar de forma tranquila. Mas se o circuito de acionamento não garantir a descarga do capacitor do gate do MOSFET, o MOSFET poderá ficar ligado mais tempo do que o esperado, esquentando mais do que o esperado. Então, uma política salutar consiste em ligar sempre uma resistência entre o gate e source para descarregar o capacitor gate source. Seu valor deve ser grande, já que o capacitor interno é de baixo valor, da ordem de 100 pF, então o valor típico para a resistência de descarga é de 10 kΩ. Outro detalhe que não deve ser menosprezado é a corrente entre o gate e o source. Quando o MOSFET está sendo carregado, o gate e o source do MOSFET se comporta como um capacitor. Ao aplicar a tensão para ligar o MOSFET, o circuito externo deverá prestar atenção a dois detalhes. O primeiro é garantir que a tensão seja maior do que a tensão de threshold. Na prática, a tensão para ligar com segurança o MOSFET deverá ser igual ou maior do que 2 vezes a tensão de threshold. Então, para o IRF 540, essa tensão deverá ficar ao redor de 7 volts. O segundo cuidado é garantir que a corrente de carga esteja dentro de um limite seguro. Como o gate se comporta como um capacitor, então ao ligar o MOSFET, o capacitor vai estar descarregado. A tensão nesse capacitor será 0 volts, então ele vai se comportar como um curto-circuito. O circuito de acionamento deverá limitar a corrente de carga, não para proteger o MOSFET, mas para proteger o circuito de acionamento. A forma mais simples é colocar uma resistência em série com o gate. O valor dessa resistência será igual à tensão de acionamento dividido pela máxima corrente que o circuito de acionamento pode fornecer. Por exemplo, para um 555 ligar o MOSFET, se o 555 estiver ligado em 12 volts e a máxima corrente do 555 for de 100 mA, então a resistência deverá ser de 120 ohm. Muito simples, não é mesmo? Então, ligar o MOSFET não é uma tarefa tão fácil assim, principalmente em altas frequências. Nesses casos, existem circuitos integrados especialmente desenhados para essa função. São os drivers de acionamento do MOSFET, um tema para futuros tutoriais. Existe um último cuidado que o circuito de acionamento do gate do MOSFET deve prestar atenção. É a tensão máxima aplicada entre o gate e o source. Existe um limite acima do qual o dielétrico do capacitor gate source será rompido, queimando de forma definitiva esse MOSFET. Na prática, esse valor fica entre 15 volts e 20 volts. Por garantia, eu nunca ultrapasso a tensão de 15 volts nos meus projetos. Que tal essa dica? A outra dica é confira essa tensão máxima no datasheet. Você viu nesse tutorial como funciona o MOSFET de crescimento ou enhancement, o seu funcionamento interno e cuidados para ligar e desligar o MOSFET. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com.
Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!